Você já ouviu essa frase assim: olha, eu não gosto disso, não, isso aqui não, é muito difícil, é complicado, eu não gosto. Aí você pergunta: você já experimentou? Você já tentou? Não. Talvez você seja assim, e eu já vi pessoas dessa forma, né? Eu não gosto disso. Já experimentou? Não. E assim, meus amigos, é na vida espiritual, principalmente com a palavra de Deus. Olha, a minha cabeça não consegue compreender, eu não entendo isso, é muito complicado. Mas será que Deus iria deixar uma coisa complicada para nós? Se eu estou desejoso de aprender, de conhecer, será que ele ia deixar nós lá no céu? Ele ia ficar olhando, olha, ele quer aprender, mas é a cabeça dele que eu fiz, né? A cabeça dele não entra as coisas. Será que ele ficaria lá dessa forma, né? Então, meus amigos, nós não temos desculpa diante de Deus. Quando você chegar lá na eternidade, você vai ver o que você perdeu. Ah, mas eu não tinha estudo, era difícil, a minha memória é fraca, não sei o quê. Vamos ver se Deus não tem uma promessa para nós aqui? Porque eu tenho uma memória muito fraca. Costumo brincar que eu não esqueço a cabeça porque está grudada no pescoço. Outro dia o óculos ficou no meu rosto, eu procurando o óculos. Só fui ver quando eu estava em frente ao espelho, né? Mas vamos para a palavra de Deus, ver se Deus seria uma pessoa assim tão dura conosco, de trazer uma coisa tão complicada que é a sua própria palavra, que era para o bem nosso, e ele não ia dar um meio para nós entendermos a palavra. Primeiramente, nós vamos para o livro de Provérbios e vamos começar no versículo 22. Olha como que ele começa a palavra aqui. Até quando, ó simples? Você é simples. Ah, eu não sou ninguém. Está falando com você, ignorante, né? Que não tem estudo, ou isso ou aquilo. Ou até você que tem estudo, mas quanto à relação às coisas de Deus. Amareis a simplicidade? Quer dizer, na sua zona de conforto você não quer conhecer? E vós escarnecedores desejareis o escárnio? E vós insensatos, outra tradução fala, e vós loucos, odiareis o conhecimento? Então está dizendo aqui, ó, você é um insensato. Um insensato é uma pessoa louca. Não quer saber do conhecimento. Ah, mas eu queria tanto aprender as coisas de Deus. Agora vamos aqui para o versículo 23. Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Atentai para a minha repreensão. Está aqui, tá as repreensões de Deus, está o ensino de Deus. E ele está falando, e eu vou fazer você conhecer as minhas palavras. Você não vai ficar perdido. Outro texto está no livro de João. Livro de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim, né? A palavra de Deus. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Como é que ele diz? Através da palavra, tudo que está escrito aqui, ó. Ele vai fazer você lembrar. Mas como é que você vai lembrar se você não teve contato? Lembranças são coisas que você já teve contato, né? Eu já li a Bíblia várias vezes. Isso é tão importante que esse texto aqui de João, capítulo 14, versículo 26, se cumpriu na minha vida. Certa vez tinha um pregador famoso, gostava das pregações dele, mas um dia ele falou uma besteira. Na hora veio na minha mente uma palavra, não está na Bíblia isso aqui não está na Bíblia. Outra vez, eu gosto de ler as traduções, agora estou lendo a Bíblia Católica, eu tenho várias Bíblias Católicas e várias traduções, e estou vendo muitos erros aqui. E logo de cara, eu vi um erro. Será que se você visse esse erro aqui, você ia passar batido para você? Porque você não lê a palavra, como é que vai fazer lembrar? Está aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 2, preste atenção. A terra era um caos e vazia. A escuridão cobria até as profundezas e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Esse vento de Deus aqui me chamou a atenção. Falei, não, uma coisa está errada aqui. Eu fui para a tradução antiga, correta. Fui lá, e aí o que eu vi aqui, né? Olha a diferença.
E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como é que eu descobri isso aqui? Porque o Espírito Santo, como é que eu lembrei que tinha o Espírito Santo e ali estava falando de vento? E aí, meus amigos, aqui eu encontrei muitos erros nessa Bíblia aqui, e outras Bíblias também, a King James também eu encontrei, porque eu leio a palavra, e ele vai me ensinando, né? Ele vai ensinando. Então, a palavra de Deus vai fazer você se lembrar para você não cair no perigo espiritual das heresias. E você não tem desculpa diante de Deus. Hoje eu conversei com uma senhora, eu tiro um momento que fica nas minhas orações. Eu falei, e a leitura? E a leitura? Ela desconversou de lá, desconversou de cá. Não, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Só que esses textos aqui que eu li para você, tem mais. Vai pegar você lá no final, porque você não vai ter desculpa. Era muito difícil. Ele vai fazer você lembrar, ele vai te ensinar. Só que você só aprende aquilo que você tem interesse. Você já notou isso aí? Você só aprende quando você tem interesse. Se você não tem interesse, você não vai aprender. É assim na nossa vida, né? Aquilo que você tem mais interesse, você vai se desenvolver. Aquilo que te chama mais atenção, aquilo você vai empreender todas as suas forças. E na palavra, isso aqui que é a nossa vida, que a palavra de Deus fala que isso é a nossa vida. Você empreende o seu conhecimento aqui? Fica aqui a reflexão para nós, que o Espírito Santo possa abrir a sua mente para essa reflexão, em nome de Jesus. Amém.